Evangelho de João, capítulo 5, texto muito conhecido de nós. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 18. Eu estou lendo na NVI, o texto diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que ali estavam era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: Meu Pai continua trabalhando até hoje e eu estou trabalhando. Por esta razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor possa iluminar a nossa mente, os nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa remover todo empecilho em nós, fora de nós, seja de natureza física e espiritual, que a Tua palavra possa ter caminho em nossos corações. Nós precisamos Te ouvir, precisamos tocar no Senhor. Esse é o motivo pelo qual estamos aqui. No nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, eu creio que todos nós aqui, ou pelo menos a grande maioria, de uma idade aí já meio madura, né, conhece um desenho animado de um cachorro chamado Scooby-Doo, né? E eu, quando criança, vi inúmeros episódios dele. E um dia, num determinado momento, eu comecei a perceber que aquele desenho ele tinha várias histórias, mas o roteiro era o mesmo. E basicamente o roteiro era seguir determinadas pistas para chegar ao vilão da história. Você precisava conectar muitas das pistas que eram desenvolvidas no decorrer da história, e ao amontoar aquelas pistas, aqueles então personagens chegavam na identificação de quem era o vilão daquele enredo. Assim, os evangelhos são uma história em que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é descrito em sua missão salvadora, e como os sinais e milagres realizados por ele podem, enfim, nos conduzir a um encontro pessoal com o Messias de Deus. O objetivo dos milagres, meus irmãos, não é tão somente, digamos, um espetáculo de poder.
O objetivo dos milagres e dos sinais nos evangelhos não é somente podemos dizer assim, uma apresentação tão somente e simplesmente. Mas os milagres e os sinais nos evangelhos, eles nos mostram uma verdade. E é a verdade que João quer destacar para nós no seu evangelho. Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Isso está destacado logo no seu prólogo. Ao verificarmos então cada um desses sinais, nós somos levados a exclamar como aquele centurião pagão diante da cruz. Quando ele viu o nosso Senhor rendendo o seu espírito, ele exclamou: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. E essa declaração tem tanta importância nos evangelhos. Como vimos aqui, essa é uma declaração que ofendia os judeus, e é uma declaração não só do poder de Jesus Cristo, mas da sua própria natureza. Porque quando abrimos esse evangelho, nós lemos que no princípio era o Verbo. Esse é o Gênesis de Deus. Quando abrimos Gênesis, lemos que no princípio Deus criou todas as coisas. Mas João nos mostra que Deus é em todo o tempo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, Jesus, é o Filho de Deus, um com Deus. O verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Esta é a âncora deste evangelho. Portanto, preste bastante atenção nos sinais. Eu gosto de usar uma comparação. Quando você vem de Brasília para Goiânia, tem algumas placas sinalizando a direção para você chegar em Goiânia. E quando está faltando 5 quilômetros para chegar em Goiânia, tem uma última placa dizendo assim: Goiânia a 5 quilômetros. E óbvio, irmãos, ninguém vai parar o carro e parar de frente à placa e dizer: eu cheguei em Goiânia. Não. A placa está só te dizendo uma coisa: você está no caminho certo. E o máximo que nós podemos fazer quando nós chegarmos no destino é elogiar o diretor lá do DENIT, dizer: olha, as placas foram úteis, elas cumpriram a sua missão. E o que os sinais e os milagres fazem é justamente isso, nos levar a ver quem é Jesus. Alguém tem comentado que o Evangelho de João é como uma piscina com água rasa para qualquer criança se divertir tranquilamente. Mas também há nele água profunda demais para afogar um elefante. Irmãos, tecnicamente, o Evangelho de João talvez, eu vou usar isso com muito cuidado, mas assim, para que os irmãos entendam, seja o de mais simples compreensão. Mas há tanta profundidade, há tantos detalhes. João é muito meticuloso, muito cuidadoso nos seus dados, e ler esse Evangelho é um mergulho na natureza divina do nosso Senhor. Então, diante disso, irmãos, eu gostaria de refletir com vocês nesse texto, e para isso eu fiz uma pequena divisão nele, para a nossa melhor compreensão. Então, olhando aí para a sua Bíblia, dos versos 1 ao verso 5, nós temos o contexto dessa história, o contexto deste fato, o contexto deste milagre, verso 1 a 5. Depois, o verso 6 a 9, nós temos o sinal propriamente dito, o milagre realizado. Do verso 10 a 13, nós podemos chamar de um tempo de ignorância ou de desconhecimento. No verso 14, nós podemos colocar como sendo o do conhecimento ou da revelação. E por último, do verso 15 ao verso 18, nós temos a oposição que se levantou. Então, eu gostaria de iniciarmos falando um pouco deste contexto, aí do capítulo 5, verso 1 até o 5. Ora, até aqui, para quem vem lendo o Evangelho de João, João nos mostra primeiro Jesus transformando água em vinho no casamento em Caná. Depois ele nos levou a ver a purificação do templo em Jerusalém. Depois nós temos 2 encontros significativos. O primeiro deles com um mestre da lei, um fariseu chamado Nicodemos.
Depois um outro encontro muito significativo com a mulher samaritana. E logo depois, nós temos também a cura de um filho de um oficial real. Então, seguindo a narrativa de João, seguindo essas placas indicativas, nós chegamos aqui então, neste capítulo 5, onde após esses eventos, Jesus se dirige da Galiléia para Jerusalém, aquela subida de aproximadamente 120, 130 quilômetros. Então ele está nos arredores do templo, numa época de festa para os judeus. Nós não podemos precisar exatamente que festa é esta, mas também eu não entendo que seja de primordial para o nosso estudo, para a nossa meditação, isso. Mas ali João nos informa que existia um tanque chamado Betesda. Ou, no mundo antigo, esses lugares de purificação próximo a templos eram muito comuns. E ali existia esse tanque chamado Betesda, que em aramaico diz casa de misericórdia. E João nos diz que ao redor dele uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos ali estava. Irmãos, não eram algumas pessoas. João diz que era uma multidão de pessoas. Havia ali então uma crença que um anjo agitava aquelas águas, e eles criam que assim que essas águas fossem agitadas, e alguém se lançasse naquele tanque, ele seria curado de suas enfermidades e de sua doença. E no meio dessa multidão, havia um homem, paralítico, por 38 anos. Nós não podemos imaginar as condições em que essas pessoas se encontravam. Muito provavelmente era um lugar úmido, fétido, cheio de doenças. As pessoas se arrastavam por uma única oportunidade de ser lançada ali dentro. Difícil não pensar na quantidade de inimizade e rancor que havia entre eles. Difícil não pensar nas animosidades que havia naquele ambiente. Quem já frequentou ambientes onde pessoas em condição de vulnerabilidade se encontram, sabe muito bem do que estou falando. É difícil não pensar nos ódios, nos rancores que se multiplicavam. E este homem parece que ele estava fundido com a sua realidade. O verso 4, vocês observam aí comigo, se alguém tem a ara, esse verso 4 está colocado entre colchetes. E isso esse verso 4 na NVI, ele ficou entre a parte B do verso 3 e o verso 4. Diz assim: eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois que as águas eram agitadas, ele era curado da doença que tivesse. Essa informação é uma informação posterior. Os manuscritos mais antigos não contêm, mas ela é uma nota explicativa do que essas pessoas estavam fazendo ali. O que de fato elas estavam buscando naquele lugar. O verso 6, então, nós temos o sinal. Diz o texto que, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe fez uma pergunta. Irmãos, às vezes a gente tem uma ideia de que Deus nos trata como uma multidão. Às vezes nós achamos que nós estamos em movimento com muitas pessoas e talvez Deus tenha uma visão geral, e tem uma visão geral, mas Deus se importa com cada um de nós individualmente. Nós tivemos um tempo tão abençoado de conferência aqui nesses últimos dias, e eu não posso falar por toda a igreja, eu posso falar por mim, e posso falar por alguns irmãos que tivemos comunhão, e é razoável entendermos que Deus nos visitou nesses dias. E Ele nos visita de maneira individual. Naquilo que nós precisamos. No meio daquela multidão toda, Jesus olha para aquele homem, paralítico, 38 anos, e lhe faz uma pergunta. E qual é a pergunta? Você quer ser curado? Uma vez eu vi uma pessoa, eu era
um adolescente, dizer que essa pergunta é uma pergunta inútil. Parece que Jesus não conhece a condição daquele homem. Essa pergunta parece ela não faz sentido. E eu ainda pensei comigo, eu falei, será que Jesus, que Deus faz perguntas inúteis? Não. Deus não faz perguntas inúteis. Parece uma pergunta tola. Mas, irmãos, qualquer paciente crônico, ele precisa corresponder a um tratamento. Ele precisa querer vencer a sua condição. A medicina sabe disso há muito tempo. É preciso querer a cura, sair de um estado de morte e dependência e estar pleno e restaurado. Sabe, irmãos, não é só Jesus curar aquele homem. Era se ele estava pronto a encarar os desafios que seriam propostos a ele depois de ser levantado. Eu sei e você sabe, há pessoas que amam a incapacidade. Há pessoas que se aglutinam tanto numa condição de limitação, que elas não conseguem se ver em outra condição. Há pessoas que de tanto sofrer, de tanto se amargurar, de tanto se ressentir, ela não consegue se ver de outra forma. Ela não consegue se ver de outra forma. E essa pergunta de Jesus é uma pergunta que nos mostra, já de entrada, o que ele quer promover. A resposta que o homem dá é um quadro da sua condição. Olha aí comigo no verso 7, a resposta que ele dá. Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Olha a minha condição que ele está dizendo. Olha para a minha vida, são 38 anos. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Dá para imaginar, meus irmãos, que este homem se arrastava em direção a esse tanque, tantas vezes, tantas e tantas vezes, mas alguém chegava primeiro e então era lançado. O que ele está dizendo é, a minha condição é essa. É assim que eu sou, é assim que eu vivo, é assim que eu existo. O texto diz para nós, aí falando ainda, nesta parte, que tal justificativa nos mostra que aquele homem não sabia com quem ele estava falando. Ele apresenta sua real condição e assume que dificilmente sairia dela. Para não dizer que era impossível. O verso 8 diz que Jesus lhe responde diante da sua justificativa. Ele diz, levante-se, pegue a sua cama e ande. Eu queria destacar essa palavra levante-se com você, porque essa palavra ela tem uma importância muito grande dentro do judaísmo do primeiro século. Essa palavra ela está diretamente relacionada com ressurreição. O que aquele homem precisava era muito mais do que levantar fisicamente. Aquele homem precisava de uma nova vida. Ele precisava parar de se ver como um paralítico e agindo como um tal dentro daquelas condições, mas ele precisava ser despertado para uma nova vida que incluía a sua cura física. Mas a cura física é uma placa, não é o destino. Não perca isso de vista. Amado irmão, nós estamos orando para que o Senhor nos avive. Amém? Essa é a oração do nosso coração. E o Senhor vai nos avivar, porque se há sinceridade, se há quebrantamento, se há humilhação, se há arrependimento, o Senhor nos visita, nós temos experimentado isso. Mas essa é só uma placa, não é o destino final. Deus quer te usar. Deus quer falar com você. Deus quer te despertar. Não precisa trazer as suas condições, Ele já sabe. Né? E tantos trouxeram as suas condições. Quem não se lembra de Moisés? Eu tenho uma língua presa. Eu tenho uma situação na minha família, meu irmão e minha irmã.
A palavra de Jesus para aquele homem foi: levante-se, há uma nova vida, há um novo tempo. Levante-se, pegue a sua cama e ande. O verso 9 diz que o homem estava totalmente curado e se levantou. E João faz questão de dizer que dia era esse, porque era importante, era sábado. O verso 10 a 13, nós temos essa fase que nós chamamos aqui de desconhecimento. Por quê? Os judeus repreenderam o homem curado, evocando o descanso sabático e, portanto, a proibição que ele saísse por ali, levando a sua cama. Era sábado. E aqui eu quero destacar o tema que eu escolhi para essa reflexão. Não perca tempo. Jesus está falando com este homem. E os judeus estavam numa outra esfera de tempo. Quantas vezes Deus está fazendo algo e nós estamos fora daquilo que Deus está fazendo? O nosso relógio, o relógio de Deus não está batendo. As nossas intenções e a intenção de Deus não estão conectadas. Então observe, eles questionaram aquele homem, o proibindo, porque era sábado. E ele respondeu, no verso 11, aí, o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Ele estava agarrado à palavra de Jesus, sem conhecer ainda quem o havia curado. Irmão, você orou, você veio à conferência, você tem buscado a Deus, você tem clamado por avivamento, agarre-se à palavra do Senhor. Pode ser que você não esteja vendo nada ainda. Pode ser que você não saiba dar resposta. Mas a palavra do Senhor para nós hoje é: levante-se. E a palavra de Deus, ela é poderosa. Então no verso 12 e 13 eles perguntaram, a pergunta mais importante dos evangelhos. Eu não sei se você já prestou atenção. A pergunta mais importante dos evangelhos é essa: quem é este homem? E eles perguntaram: quem é este homem que manda pegar a maca e andar? Ou seja, tanto aquele homem quanto os judeus não sabiam quem era Jesus. Eles não sabiam de quem eles estavam falando. Eles apenas estavam reprimindo o Senhor e o seu milagre operado. No verso 14, nós temos então aquilo que nós chamamos aqui de conhecimento. Observe aí na sua Bíblia. O texto diz assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Agora ele sabe. Agora ele tem a informação. Agora ele não só creu na palavra do Senhor, mas ele conhece o Senhor. E o texto nos diz que ele foi então avisar aos judeus quem o tinha curado. Verso 15 começa então a oposição, quando ele vai avisá-los. O verso 16 diz que os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Jesus é enfático a dizer: meu pai trabalha até agora e eu também. Eis a razão porque os judeus queriam matá-lo. Ele não somente estava violando o sábado, mas chamava Deus de Pai. E isso o fazia um igual a Deus. Ora, irmãos, o que nós estamos vendo? Deus está querendo trabalhar, Deus está querendo agir, Deus está querendo operar. Mas existe um sistema ultrapassado na sua religiosidade que está então competindo com o ministério de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que eu queria destacar com vocês aqui é que Jesus está inaugurando o novo tempo, uma nova aliança diferente daquela que Deus havia firmado com o seu povo no Sinai. O milagre de Caná da Galileia nos leva a essa consideração. Ele está apto a julgar o templo, pois ele é a verdadeira habitação de Deus na terra. Ele traz cura e salvação a todos os povos, inclusive aqueles que Israel rejeitava, como aquela mulher samaritana.
Ele anuncia as boas novas, o novo nascimento a um mestre da lei e promove a cura do filho de um oficial real. A graça de Deus está agindo livremente em Jesus, alcançando a todos igualmente. João está nos colocando num movimento de graça, que começa na eternidade, quando o verbo de Deus era um com Deus, e ele vai nos descrever que esse verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e que quando ele começa o seu ministério, uma verdadeira avalanche de graça, entra por aquelas regiões, atingindo pessoas de classes sociais diferentes, de condições diferentes, de etnias diferentes, mas o que nós podemos colocar aqui como sendo comum a todos? Jesus está salvando a todos pela graça. Não há ninguém que o amor de Deus seja para com ele indiferente. Jesus está salvando a todos pelo poder da sua graça. Essa passagem, portanto, irmãos, não é sobre a cura de um paralítico. Não é uma lição de fé ou perseverança deste homem. Não é sobre o tanque de Betesda. João quer que vejamos como o verbo de Deus está agindo no mundo e promovendo o reino de Deus, conforme as antigas profecias diziam acerca do Messias. João quer que você veja Jesus. João quer que você saiba, Jesus é o Filho de Deus. João quer que você saiba, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Todo o sistema judaico está sob julgamento. Deus começou o seu trabalho. Quem pode impedi-lo? Nas palavras do apóstolo Paulo, agindo Deus, quem impedirá? Portanto, no verso 5 nós temos a descrição de quem é este homem. Um paralítico. Observamos, irmãos, que o texto nos diz que ele era paralítico. Não diz que ele nasceu paralítico, mas diz que ele era paralítico. Nós podemos deduzir do verso 5 que um dia esse homem nasceu perfeito. Foi uma criança perfeita. Correu, brincou, teve sonhos. Mas algo na sua trajetória aconteceu. Algo na sua vida ocorreu. Algo na sua vida de muito sério aconteceu. E ele agora é um homem paralítico já há 38 anos. Ele estava naquela condição muito provavelmente há mais tempo do que o próprio Senhor Jesus tinha de vida. E isso nos aponta para toda a criação de Deus que foi criada perfeita para a sua glória. Mas que algo aconteceu e mudou toda a trajetória do homem e da natureza. Meus amados irmãos, Deus não é indiferente ao pecado. E Deus não é como os deuses pagãos que se coloca distante do homem em sofrimento e apenas promove os seus juízos aqui na terra. Deus entra na nossa história. Deus entra na sua vida, na minha vida, como entrou na vida deste homem. Muitas vezes eu já ouvi algumas pessoas dizerem: imagine aquele lugar, aquelas condições, aquelas pessoas, e isso faz parte do nosso imaginário, é correto. Mas eu fico pensando como estava o coração de Jesus ao ver aquelas pessoas. Como estava aquele por quem tudo foi criado, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito, olhando aqueles homens em condições tão ruins e difíceis. Essas pessoas estavam ali, e aquela era uma figura do mundo caído no pecado. Mas Deus entra naqueles labirintos, na pessoa do nosso Senhor Jesus, para promover a sua salvação. Irmãos, quantos de nós aqui temos testemunho de vida, que se não fosse o Senhor que nos tivesse encontrado, há muito nós já teríamos perecido. Deus entrou na sua história. Deus entrou na minha história. Mas olhando para isso, nós podemos dizer: quem pode endireitar essas coisas? Olhando esse cenário, aquela multidão de pessoas, tanta dor, tanta tristeza, tanta angústia, tanta luta, tanta treva, nós poderíamos pensar: quem pode endireitar essas coisas? Essa passagem é justamente sobre quem pode.
Essa passagem é sobre Jesus Cristo, aquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. É Ele que pode fazer a obra de Deus e inverter a ordem da morte e do pecado. É Ele que pode entrar no seu mundo criado, onde o pecado entrou e por consequência disso a morte. É Ele que pode entrar nessa condição. É Ele que pode olhar para aquele homem e dizer assim: levante-se, não importa se é sábado, se é domingo, se é segunda. É Ele que pode, pela sua palavra, recriar todas as coisas. Só Ele pode fazer isso, ninguém mais. Só Ele tem esse poder. Como eu disse para vocês, os evangelhos mostram que essa pergunta é crucial. Quem é este homem? Certa feita, para os discípulos, foram perguntados, Lucas capítulo 7, quem é este que até perdoa pecados? Naquela tempestade no mar da Galileia, os discípulos perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os evangelhos estão aqui para nos mostrar quem é Jesus. E a resposta nós encontramos quando do seu batismo, quando do alto, uma voz foi ouvida e dizia assim: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Deus enviou o seu filho a este mundo para resgatar o que estava perdido. Não fomos nós que encontramos a Deus. E eu até entendo quando alguém diz isso. Mas foi Deus que nos encontrou. Foi Deus que nos achou. Portanto, meu irmão, não perca mais tempo. Jesus disse: meu pai trabalha até agora. E os judeus queriam descansar. Você está orando por avivamento, e eu também. E avivamento implica trabalho. Avivamento implica disposição. O Senhor pode te comissionar a outras coisas. Os judeus queriam descansar. Era sábado. E toda a obra deveria parar. Portanto, não perca tempo ouvindo sistemas que já não podem corresponder à realidade. Deus tem pressa. E Ele estava agindo para transformar todas as coisas. Meus irmãos, o Senhor naquele lugar tinha pressa, não só de curar aquele homem, mas de mostrar para aquelas pessoas que havia uma nova vida, um novo tempo chegando, que havia ressurreição, que havia um novo propósito, uma nova maneira de enxergar as coisas. Eu queria concluir essa mensagem com 3 aplicações para nós. A primeira, diante da pergunta de Jesus ao paralítico, sabendo que ele é o Filho de Deus, onde você deseja ser curado? Meu irmão, qual área da sua vida precisa ouvir agora um levante-se? É as suas emoções? É o seu casamento? É o seu relacionamento com seus filhos? É a sua vida profissional? Eu queria que, olhando para esse verso de número 7, você pegasse essa palavra de Jesus hoje para a tua vida. Levante-se. Pega a tua maca e ande em novidade de vida. Porque é isso que somos, novas criaturas em Cristo Jesus. Levante-se. Onde é que você deseja ser curado? Aonde é que você precisa ser avivado? Uma segunda aplicação: o que tem te impedido de levantar? Suas circunstâncias? Ou o seu pouco conhecimento acerca de quem é Jesus? Os nossos pastores devem ser mestres em ouvir circunstâncias, né? E nós somos assim mesmo, irmãos. Ah, irmão, mas para mim está tão difícil. Para mim está assim, para mim está assado, para mim está daquele jeito, para mim. E essas são as nossas circunstâncias. Mas se você conhece a Jesus Cristo, o Filho de Deus, você sabe que Ele pode fazer novas todas as coisas. Basta uma única palavra. Eu contei isso para o pastor Luiz Antônio e para o pastor Marquil. Quando nós estávamos orando essa semana por avivamento, na quinta-feira,
à tarde, eu recebi uma visitação de Deus e foi de tanta humilhação para o meu coração. Quando eu estava lendo um pequeno testemunho do pastor J.I. Packer, quando ele recebeu a notícia de que um irmão da sua congregação estava com câncer e a situação era grave. E ele disse que passando pela casa daquele irmão, parou de frente, fez uma oração e ele sentiu um descanso no seu coração, um descanso na sua alma. Era uma segunda-feira. Na terça-feira, quando o médico abriu aquele paciente, a palavra dele foi: devolvam para a enfermaria, não há tumor para ser removido. E eu disse para os meus pastores, quantas vezes a gente diz assim: eu só posso orar, pastor. Como se orar fosse só. Orar é tudo, irmão. Porque nós podemos estar como esses judeus e como esse homem, nós não sabemos a quem nós estamos orando. Portanto, o que tem te impedido de levantar? É o medo de encarar uma nova vida, novas circunstâncias, novos desafios? Ô irmão, pense comigo, aquele homem agora podia trabalhar, sim ou não? Aquele homem agora podia ser um mensageiro do Evangelho, sim ou não? Ele agora não precisava mais ficar naquela condição, ele podia sair e readquirir a sua nova vida, sim ou não? E é isso que nós queremos quando nós dizemos: Senhor, aviva-nos. A morte, há tantas coisas em mim que estão apagadas, frias, indiferentes ao Senhor. E por último, uma terceira aplicação: seu tempo está sincronizado com o tempo de Deus? Ou você está querendo descansar enquanto Deus está trabalhando? Não perca tempo. E eu tenho uma notícia para cada um de nós: Deus está trabalhando. Ache o seu lugar, irmão e irmã. Não é tempo de descanso se o nosso Deus está trabalhando. Eu não sei como é que está seu coração, eu não sei como é que está a sua vida, mas eu quero te dizer, o nosso Deus está em missão e nós devemos também estar em missão, em todo o tempo. Deus te abençoe e fortaleça o teu coração nesses dias. Que o Espírito Santo possa soprar essa palavra e se levante-se para mim e para você, e que nós possamos responder aquilo que Deus tem para nós nesses dias, amém? Você pode se colocar de pé e vamos orar? Senhor bendito, eis-nos aqui diante de Ti mais uma vez, Pai. Nós queremos crer na Tua palavra, por isso nos ajuda-nos na nossa falta de fé. E nós que temos clamado para que o Senhor nos avive, Senhor, que nós possamos, ao ser avivados, nos dispor. Senhor, eu não sei quais as áreas das nossas vidas aqui, de cada um de nós, estão mortas, estão paralisadas. Mas para cada irmão e para cada irmã aqui nessa manhã, a palavra do Senhor é: levante-se. Essa condição. Levante-se para essa nova vida, levante-se para esse novo tempo, levante-se para essa nova realidade. Pai, nós estamos fazendo essa oração depois da cruz, porque Jesus está entronizado à destra da majestade de Deus. Portanto, nós estamos aqui, Senhor, com sinais e evidências suficientes para dizer: Tu és o Filho de Deus, aquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso nós entregamos cada área da nossa vida, cada lugar escuro do nosso coração. Que a Tua palavra entre nessa manhã e que haja um despertamento, que haja, Senhor, um levantamento para uma nova disposição, para um novo momento. Abençoa cada irmão, cada irmã. Abençoa cada jovem, cada criança que está ali em cima. Senhor, cada ancião que está aqui, cada um de nós, Pai, do menor ao maior, do mais jovem ao mais velho, visita-nos. Fala conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus.